بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير آمين. بسم الله وبه أستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله أنت الذي تعلم ما في الصدور اشرح لنا صدورنا يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, prezados telespectadores, saúdo-vos com esta felicitação do Islã, e a felicitação do Islã é a paz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paz e bênção de Allah estejam sobre vós, insha'Allah ta'ala. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, A Hora do Saber, desta feita, e hoje com uma edição especial que vai envolver a resposta de algumas questões que vêm chegando à nossa edição ou à nossa programação. E, em primeiro, agradeço um agradecimento especial para todos vós que têm compartilhado conosco as vossas inquietações. Afinal, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, interroguem aos que foram dotados com esta sapiência religiosa, se é que não sabeis. Portanto, e para não sermos a responder aquilo que não faz parte da nossa área, e nós hoje, por causa de tipologia da pergunta que nos chega, temos aqui um convidado especial, um convidado extremamente especial, por sinal um amigo do coração, alhamdulillah, o Sheikh Abdurrahman bin Said, é uma figura que já tiveram muitas oportunidades de vê-lo ou vê-la, queria assim dizer, ou mesmo ter contato direto, pessoal, com ele. Portanto, sejam bem-vindos a esta apresentação. Sheikh Abdurrahman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado. E agradecemos imenso, Jazakumullah khaira, por deixar seus afazeres para cá estar. Amém. Amém. Está tudo bem, Sheikh? Está tudo bem. Mashallah, mashallah. Jazakumullah khaira. E nós não vamos roubar mais tempo. Temos aqui algumas questões. Já saberão porque que convidamos aqui o nosso Sheikh Abdurrahman para esta edição de perguntas e respostas. Já o conhecem no decurso da programação de forma geral, mas agora é uma especificidade por termos aqui a ele, alhamdulillah. Chega-nos uma questão do o nosso telespectador Basílio de Lixinga. Ele diz: quero perguntar qual profeta que profetizou a vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quer saber qual é o profeta dos profetas anteriores profetizou a vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh, falando dos profetas anteriores, poderíamos aqui estar a falar de forma islâmica, mas eu chamei neste propósito, pela sua dedicação à investigação desta outra parte da Bíblia, queira, por favor, tentar nos detalhar quem é que profetizou a vinda do Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas antes desta questão, eu gostava, uma vez que vamos falar um pouco da Bíblia, gostava de roubar-lhe alguns minutos para nos trazer o que é isto de Bíblia. A primeira questão é esta: o que é a Bíblia? Não é? Esta é a primeira questão. A segunda: qual seria a ligação da Bíblia com Jesus, com o profeta Isa alaihi salatu wassalam? Depois daí vamos já a nossa questão primordial. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulih al-karim. Amma ba'd. Bom, na verdade, estar neste lugar é um privilégio muito grande. Jazakumullah khair. Estar em frente desta figura que está aqui é mais um privilégio. Portanto, sinto-me muito honrado pelo convite. Jazakumullah khair. E deixem-me também cumprimentar os nossos telespectadores, não é? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que nos vê. Indo concretamente à pergunta que me coloca, ou antes da pergunta colocou outra pergunta,
Devo dizer que a Bíblia é um conjunto de livros. Né? A Bíblia é um conjunto de livros onde encontramos 73 livros na Bíblia usada pelos católicos. Enquanto que a Bíblia usada pelos protestantes, ela tem 66 livros. O que quer dizer que a Bíblia protestante tem menos de 7 livros em relação à Bíblia, em relação à Bíblia católica. Portanto, a ligação que tem entre a Bíblia e Jesus Cristo, nós temos a dizer que a Bíblia está dividida em duas partes. Temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. O Novo Testamento é o livro que está mais ligado a Jesus Cristo, mas também no Antigo Testamento nós encontramos alguns livros que, de acordo com os exegetas cristãos, dizem que estes livros, ou então alguns versículos que estão ligados a Jesus Cristo. Falamos concretamente do livro de Isaías. Não é? O livro de Isaías é um livro apontado como sendo um livro com mais ligação a Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo. Portanto, como é que a Bíblia tem esta ligação com Jesus Cristo? Vou exatamente falar do Novo Testamento. Tem a ligação com Jesus Cristo porque, islamicamente, nós sabemos que Jesus Cristo, ao receber o seu livro, o Evangelho, ele não foi escrito. Portanto, depois da saída de Jesus Cristo, as pessoas tentaram escrever aquilo que foi historial, aquilo que foi a vida de Jesus. Uma coisa, Sheikh, eu tenho que agradecer bastante por sermos muçulmanos. Muçulmanos porque o Islã fala-nos a verdade. Portanto, quando Jesus Cristo sai e os seus companheiros ou as pessoas que viveram naquele tempo tentaram escrever aquilo que Jesus Cristo transmitiu, diferentemente com a mensagem que Jesus recebeu. Uma coisa é escrevermos aquilo que Allah revelou, aquilo que Deus revelou ao profeta. Outra coisa é escrevermos ou descrevermos a vida do profeta. Portanto, os companheiros, não diria eu companheiros, mas sim pessoas que de boa vontade quiseram escrever, então escreveram exatamente a vida de Jesus, não escreveram o que Jesus recebeu de Deus. Mashallah. Deixa-me lhe cortar seu fio de pensamento. É muito importante focalizarmos esta particularidade. Certo. Nós temos como muçulmanos o Alcorão. Certo. E temos a Sunnah. E tudo está escrito. Então estamos a dizer que o Corão são apenas palavras reveladas de Allah para o Nabi. Isto é, de Deus para o mensageiro. Certo. São palavras ditas por ele. Certo. Sem deturpação, foram escritas taxativamente. Agora, quando queremos buscar a historiografia, a biografia deste homem que recebeu essas palavras, podemos encontrar noutros livros. Evidentemente. O que não aconteceu no cristianismo, digamos assim. Não aconteceu. O que quer dizer, houve mistura da vida pessoal de Jesus junto com as palavras enviadas para ele, como, quer dizer, poderíamos dizer, a biografia e o evangelho verdadeiramente dito. Certo. Tudo está junto. Se o moderador fosse como os telespectadores, eu diria que já nem posso mais dar palestra porque já me entendeu. Mashallah. Então eu gostaria que os nossos telespectadores entendessem e percebessem da mesma forma. Mashallah. Certo. Jazakumullah khair. Amém. Jazakallah. Portanto, continuando, dizer que as pessoas escreveram aquilo que foi a vida de Nabi Isa, ou então de Jesus Cristo. Por isso que dentro da Bíblia nós encontramos Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse. Não encontramos Deus. Deus disse, não, só Jesus disse. Portanto, esta é a ligação que existe entre a Bíblia, concretamente o Novo Testamento, com Jesus Cristo. Certo. Agora, mesmo antes de fugirmos dessa particularidade, falou-nos aqui de 73 livros na composição bíblica dos católicos, ou da Bíblia católica, e temos 76 livros da Bíblia... 66. Exato, é isso mais ou menos, 66, não há? Dos protestantes. Poderia citar em poucos segundos quais são esses livros que os protestantes não aceitaram como quer dizer, sendo livros que fazem parte da Bíblia? Prontos, um dos livros chamam por eclesiástico. Existe eclesiaste e existe eclesiástico. Tá certo. Este eclesiástico não existe na Bíblia dos protestantes. Atenção, são dois nomes similares. Sim, né? de E existe Macabeus. Okay.
Macabeus 1, Macabeus 2. Estes livros nós encontramos na Bíblia Católica e não encontramos na Bíblia Protestante. Pois. Existe um livro chamado Ben Sira, se a memória não me trai. É um livro que nós encontramos na Bíblia Católica e não encontramos na Bíblia dos Protestantes. Portanto, São vários. Aliás, são 7 livros, sim, não sim. é? Que outros estão a fugir. Mashallah. Mas aqui tem uma razão justa, direta e compreensível. Por que os protestantes, apesar que o nome em si já diz que eles protestaram, não é? Por que os protestantes não aceitaram esses livros sendo bíblicos? Alguma razão rápida? Sim. Existe uma razão. Pois. Porque dentro... Estamos a fazer entrar para a fundo, né? Pois aqui não poderíamos entrar certo. Dentro da Bíblia existe esta divisão de livros canônicos e livros apócrifos. certo. Portanto, os protestantes só têm livros canônicos e livros apócrifos. Apócrifos são aqueles livros que carecem de inspiração por parte de Deus. Não foram inspirados estes livros. Agora, livros canônicos são livros inspirados. São as leis. Exatamente. São estas duas categorias, canônicos e apócrifos. Agora, dentro do catolicismo, encontramos já 3 categorias. Livro canônico, livro deuterocanônico e livro apócrifo. Portanto, os 7 livros que são deuterocanônicos. Deuterocanônico é o quê? Deuterocanônico, isto é, canônico é um livro inspirado e deuterocanônico é um livro que está na segunda categoria depois deste livro inspirado. O que quer dizer que também é um livro inspirado, mas com alguma deficiência. Enquanto que o livro apócrifo é o que nós dissemos que não foi inspirado por Deus. Agora, quando os protestantes removem estes 7 livros, eles estão a dizer que estes livros para nós... Não são livros Exatamente, e não são livros divinos. Esta é a razão. Mesmo prestes a entrar na nossa questão em causa, queríamos aqui lançar esta pequeníssima pergunta que penumbra na mente de muitas pessoas, principalmente alguns judeus e alguns muçulmanos. Os evangelhos que existem atual na Bíblia, qual deles poderia aproximar-se a se considerar como o evangelho verdadeiramente enviado por Deus para o Jesus? Apesar de ter esclarecido que há uma mistura, não há? De que dentro destes evangelhos encontramos a biografia e as leis. Teríamos um livro, um evangelho mais próximo àquele que foi revelado para Jesus neste presente momento? Bom, moderadora, eu tenho uma opinião ou um estudo um pouco diferente com os demais muçulmanos, vão ter que me perdoar. Diz muitas das vezes que Barnabé, o livro de Barnabé, é o livro que está mais ao encontro da verdade do que os outros livros. É o ponto focal que nós queríamos. Exatamente. Mas, de acordo com as minhas pesquisas, de acordo com os meus estudos, eu tenho a afirmar categoricamente, não é um... Sim. Eu tenho a dizer que o evangelho que foi revelado por Deus a Jesus Cristo, este não existe. O evangelho que foi revelado a Jesus encontra-se incorporado dentro do Corão. Só o Corão é que pode nos dizer qual foi a mensagem que Jesus Cristo recebeu de Deus. Se optarmos por Barnabé, este nome de Barnabé dentro da Bíblia, encontramos o Barnabé juntando-se com Paulo de Tarso, o chamado apóstolo Paulo. Quer dizer, ao afirmarmos que Barnabé falou, ou então trouxe o evangelho verídico, estaríamos a correr para um grande risco de nos encurralar. Porque há perguntas aqui que serão muito difíceis de responder. Por isso, diretamente a resposta eu digo, o evangelho revelado por Deus a Jesus Cristo
foi incorporado ou é corroborado pelo Corão, pois os ensinamentos jurídicos de Jesus encontram-se dentro do Corão. Mashallah. Não foi por acaso que a história islâmica aponta que, talvez só recordar os telespectadores, que quando a primeira imigração, a lastra só sai de Meca para Medina, não é? Fugindo dos maltratos, aliás, de Meca para Habasha, não é? Para a África, fugindo dos maltratos dos Quraishitas, este grupo dos muçulmanos teria sido solicitado com o Najashi, o Negus, não é? O rei daquela altura, e pediu que eles falassem um pouco de Jesus, não é? E eles recitaram um sura, acho que era a sura de Surat Maryam, mashallah, recitaram um sura que vinha taxativamente a beleza maior da vida do próprio mashallah, mashallah. Sheikh, restam-nos 15 minutos para sairmos no nosso primeiro intervalo. Eu ia mesmo dar-lhe esse tempo para começar a nos clarear sobre as profecias antigas, não é? Sobre o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usando este livro que, apesar destas deturpações todas, lá nós podemos encontrar algumas coisas que não conseguiram, eu até digo, não sei, eu digo não conseguiram deturpar. Allah subhanahu wa ta'ala disse: yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa nasu haddan mimma dhukiru bih. Sheikh, jazakumullah, mais uma vez, por favor. Mas está a falar para o público. Sim. Peço para interpretar este versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz que yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Eles, os cristãos e judeus que tentaram na altura, deturparam os verdadeiros livros que foram revelados por Deus a eles, tirando algumas palavras dos seus devidos lugares, acrescentando algumas, tanto que por vezes esquecem alguma citação que teriam deixado, que pode lhes encorajar, assim interpretaríamos. Eu não sei, Sheikh, eu não entendo bem esta parte sua, mas consta-me ler um livro que chama-se Collier's Encyclopedia, Macmillan Corporation, de 1998, não é? Que fala assim, diz que é uma escritura que não são dos muçulmanos, não é? São pesquisadores não muçulmanos, cristãos judeus. Sim. Dizem todos os manuscritos do Antigo Testamento encontram-se presentemente perdidos. Temos em nossa mão apenas cópias em hebraicas e muitas das vezes de versões versadas. Falou a verdade. Sheikh. Mashallah. Bom, esta questão de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam é uma questão que levanta muita poeira, é uma questão que, prontos, no seio dos não muçulmanos, precisa de ser muito bem esclarecida. E eu sinto-me muito honrado, mais uma vez. Bom, nas profecias, ou das profecias bíblicas e dos profetas bíblicos, encontramos, sim senhor, a vinda do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um dos versículos mais fortes que aponta mesmo para o Nabi Muhammad é o Deuteronômio 18, versículo 18. Por que eu me apoio mais a este versículo e não me apoio aos outros versículos? Por uma simples razão. Como o Sheikh acabou de dizer, recitando aqui o versículo do Corão, que se encontra no Surat Al-Ma'ida, na verdade eles deturparam muitas coisas. Pronto, não posso dizer na verdade, mas sim, é Allah quem está a dizer, Allah é o dono da verdade. Sim, então, deturparam muitas coisas, razão pela qual que dentro da Bíblia nós encontramos palavras humanas, palavras de Deus, palavras de testemunhas oculares. Então, eu me apoio a este versículo de Deuteronômio 18, porque é o próprio Deus, de acordo com a Bíblia, é o próprio Deus a dizer: suscitarei um profeta. Suscitarei. É Deus quem está dizendo, não é Moisés. Sim. Deus dizendo a Moisés: suscitarei um profeta no meio dos teus irmãos como tu. Então, quando diz como tu, falarei a ele, não é? Falarei com ele diretamente. Então, isto fica claro que o profeta aqui mencionado
é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apesar de nos nossos debates as pessoas dizerem que não, este versículo aponta para Jesus Cristo, nós negamos redondamente. Redondamente por quê? Porque dentro da Bíblia existem aqueles 5 livros que são conhecidos como livros de Moisés. Estes são a Tora. Sim, sim. Então, no fim desta mesma Tora, que é o Deuteronômio 34, versículo 10, próprio Deus, de acordo com a Bíblia, próprio Deus diz que em Israel nunca mais nasceu um profeta como Moisés. Em Israel. Então, se no Israel não nasceu um profeta como Moisés, como é que Jesus vem a ser enquadrado neste versículo? Não há razões para ele se enquadrar neste versículo. E há outros, nos outros debates, há outros que dizem, não, este versículo fala dos levitas. Fala dos levitas. Jesus Cristo foi um judeu da tribo Judá e este versículo aponta exatamente para a tribo levita. Mas a pergunta é, onde é que estava esta tribo levita? Israel ou fora de Israel? Estava no Israel. Agora, se a própria Bíblia está a dizer que no Israel nunca nasceu um profeta como Moisés, então descartamos toda a hipótese de que seja, ou esta predição esteja a se referir de alguém que viria no Israel. Sim, sim. E não só, no Gálatas 4, versículo 22, 25, próprio Paulo exemplifica ou diz, ele próprio diz que Abraão teve 2 filhos. Um filho viveu no Israel e o outro filho viveu na Arábia. Vem assim mesmo. Agora, querendo fazer uma união. Desculpa, aqui o coisa fala mesmo, um filho viveu no Israel, outro filho viveu na Arábia. Na Arábia. Está citada a palavra Está citado Arábia. Arábia. E nós sabemos que nenhum outro profeta, nem Jesus, também nunca foi da Arábia. Exatamente. Exatamente. Então tome isso nota. Gálatas 4, 22, 25. Vem aí o nome Arábia. Tá certo. Portanto, querendo fazer uma ligação aqui, Deuteronômio 18, 18, com estas palavras de Paulo, encontramos que a pessoa, o profeta predito, só podia ser Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque próprio Jesus, de acordo com Mateus, de acordo, sim senhor, está-me a fugir o versículo. Não está-me a fugir o versículo. Mas em Mateus, se eu me recordar, vou-lhe dizer. É Mateus 21, versículo 43. Mateus 21, versículo 43. Próprio Jesus disse que o reino de Deus vos será tirado e dado a uma outra nação que dê os seus frutos. Esta nação dará os seus frutos. Quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus, ele sentiu a incredulidade do seu povo e o povo não lhe recebeu bem. Então, ele disse para o povo, olha, vocês estão a desprezar. E fiquem a saber que esta dádiva que vocês estão a desprezar será retirada, porque nós sabemos que os judeus foram privilegiados com a vida. Exatamente. Então, isso será dado a uma outra nação. Esta nação, chefe, não pode ser América. Esta nação não pode ser Brasil. Porque lá no Gálatas encontramos 2 filhos. Um de Israel, outro da Arábia. Então, se fala de uma outra nação, então só podia ser a Arábia Saudita. E como é que os cristãos, nos seus debates, chefe, quando dá essas situações, como é que eles explicam este versículo que acabou falando aqui de Jesus falar de uma outra nação? Apontam que nação, a sua compreensão? Cheikh, admiravelmente, uma vez eu de facto fiz este debate e o cristão que se intitulava de ser um ex-muçulmano, ele disse que antes foi muçulmano, não encontrou nenhum benefício no Islã, acabou sendo cristão e foi para os países estrangeiros estudar o cristianismo, é um pastor formado. Então, quando falamos, e eu dei este versículo, ele disse, não, antes de abrir mesmo, ele disse, não, este versículo fala de nações, não fala de nação. Este versículo fala de nações. Vou folhear. Ele folheou e encontrou nação. Eu disse, você e a Bíblia, quem está a falar a verdade? Aí está a falar nação, não nações, nação. Diga-me lá, eu e você e a Bíblia, quem está a falar a verdade?
ficou de boca aberta, não respondeu. Estou a citar por ser uma pessoa que estudou a Bíblia. Agora, o resto de pessoas que eu enfrento, alhamdulillah, nunca me deram resposta, acredite. Mashallah. E alguns também, no mesmo versículo que o Sheikh citou, Deuteronômio 18:18, também acabam negando essas suposições ao dizer que não é o profeta referido aqui, o Muhammad, mas sim é Jesus Cristo. Então, a nossa questão é, quando eles tentam negar, então devem trazer algumas provas. Certo. Quais são outras provas que eles alegam esta profecia apontar para o Jesus? Sheikh já explicou as causas que nós ficamos cientes que esta profecia aponta para Muhammad. Já explicou, já falou de a própria Gálatas 4, já falou de aquele outro versículo de 34:10 que Israel nunca nascerá, já tentou responder. Mas eles, quando apontam arredondamente que este versículo aponta para Jesus Cristo, alegam o quê? Quais são as provas que eles trazem? Sheikh, no princípio eu disse que o Islã é uma religião completa e é uma religião clara. Estas situações todas não são sabidas pela outra parte. Razão pela qual que os grandes estudiosos da Bíblia, quando são solicitados para um debate, assim como muçulmanos, os que conhecem a verdade, eles não aparecem. O que quero dizer é que as pessoas, ou a alegação dos seguidores da Bíblia, depois destas explicações, é que não sabiam. A sua alegação é esta: não sabia que existe isto dentro da Bíblia. Sheikh, um segundo. Caro telespectador, estamos aqui com uma única intenção: responder à questão que nos foi colocado de vós. Quais são as outras profecias ou os outros profetas que falaram da profecia de Muhammad, profetizaram a vinda de Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Não estamos aqui para machucar as sensibilidades, não estamos aqui, muito pelo contrário, para atacar, não é? Tanto que o Sheikh Abdurrahman nunca se escondeu nessas situações, ele está disposto a qualquer momento programar um debate aberto, seja ele ou não, sobre esses fatos. Mas nós tínhamos que responder porque, como podem ver, foi nos colocada esta questão. Sheikh, dando continuidade, quando encontramos no Novo Testamento, temos aqui algumas situações que puderam nos chamar a atenção. No João 14:16, da Bíblia João Ferreira da Almeida, né, revisada, o Jesus diz: e eu rogarei ao Pai. E na Bíblia até a palavra Pai vem com o P maiúsculo, na Bíblia portuguesa, nesta questão. Entendo que se refere a Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Fala assim, um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu queria sublinhar esta palavra, ou esta expressão, para que fique convosco para sempre. Ok? Segundo, a questão do Consolador. E quando vasculhamos mais, alguns de nossos irmãos que nos lançam essas questões, já muçulmanos, dizem que eles já tentaram usar este versículo nas conversas que eles têm, que o Consolador referido aqui é o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, os outros irmãos não muçulmanos negam ao dizer que o Consolador aqui é Espírito Santo. Então, eu queria que o Sheikh tentasse nos esclarecer nas suas pesquisas e nessa experiência de debate, primeiro sobre o Consolador. Será mesmo o Espírito Santo? E por que em um outro versículo 16:13 aponta que Espírito Santo falará? Por que num outro versículo também é chamado o Jesus como Espírito Santo? Então, um lado é Espírito, aliás, um lado o Consolador é Espírito Santo, queria dizer, não é? O outro lado, o Jesus em pessoa é chamado Consolador. O outro lado aponta que este Consolador falará.
E depois, também tem aqui para que fique convosco para sempre. Sheikh, e o Islã diz que Khatamun Nabiyina wal Mursalin, não é? Que é o selo de todas as profecias e mensagens, e mensageiros. Significa que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o último, ficará conosco até na ressurreição. Agora, Sheikh, tenta nos esclarecer ainda nesse aspecto, por favor. Bom, esta área de debate é uma área de facto muito complicada e principalmente quando a gente está com outra religião é mais complicado. Eu queria apelar aos meus irmãos muçulmanos, aqueles que prontos de uma e de outra forma dão da'wa desta maneira, para que evitassem mesmo dar estes versículos do João. Evitar por quê? Porque aí nós encontramos uma contradição. Temos que evitar nos encurralar. Porque mesmo neste João diz, vocês hão de pedir e eu vou enviarei outro consolador. Eu vou enviarei outro consolador, não é? Indo um pouco mais acima. Então aqui nós ficamos já encurralados. Se afirmarmos que este consolador é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estaríamos a dizer que quem enviou Muhammad é Jesus Cristo. Logo, já estamos dentro de uma ratoeira muito grande. Eu prefiro abster-me destes versículos do João, porque próprio João não nos apresenta um bom currículo. Pois o seu evangelho foi escrito um pouco mais tarde. Então, tudo o que se encontra dentro do livro de João, eu pouco uso, mas prontos, há coisas proveitosas. Há coisas proveitosas. O que eu devo dizer de acordo com a nossa interpretação como muçulmanos, este Consolador é Jesus, é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É Muhammad por quê? É Muhammad porque o próprio João 17, versículo 21 e 23, Jesus Cristo faz uma prece, de acordo com este João, Jesus Cristo faz uma prece. Ele diz, Pai, eu estou a sair do mundo. Faça com que os meus seguidores estejam unidos, assim como eu e tu somos unidos. Então, faça com que eles sejam unidos. O que quer dizer que Jesus Cristo, ou aqueles que têm o Espírito Santo, estariam unidos. União é o quê? União na forma da adoração. União é o quê? União, digamos, em tudo o que Jesus Cristo ensinou. Agora, se nos afirmarem que este Consolador é Espírito Santo, aí encontramos um grande problema. Por quê? Na católica, você vê o padre põe juba. Na Testemunha de Jeová e nas outras... Juba é túnica. Exato, é túnica. Agora você me apanhou, né? Quando formos para as outras igrejas, nós encontramos calça, camisa, casaco e gravata. Não sei, estão a levar de onde. Não sei se isso chama-se união. Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu, se sou da católica, não posso entrar na igreja presbiteriana, não posso entrar na igreja batista. Não sei se isso chama-se união, mas todos nós somos cristãos. E mais outras coisas que não condizem com aquilo que Jesus Cristo pediu a Deus para que os seus seguidores fossem unidos, porque ele estava a deixar o Espírito Santo. Diferentemente com o Islã, não digo que no Islã não vai encontrar divergências, mas quero aqui citar uma coisa que se calhar é despercebida. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou o Coran como guia para a humanidade. Este mesmo Coran, não encontramos que o muçulmano X usa tantos juzes, tem 30 juzes. Não encontramos que o muçulmano X e Y usa 20 juzes, outros usam 10 juzes. São partes. Usam partes, né? Não encontramos. Todos os muçulmanos usam 30 partes do Alcorão. E todos os muçulmanos, ao fazerem as suas orações, fazem isso do Alcorão e direcionam-se para o único local. Tanto que pode ver qualquer muçulmano que quiser desviar os ensinamentos de Muhammad,
este é logo excomungado, é tido como inimigo do Islã, o que nós encontramos dentro do cristianismo. Sheikh, eu vou lhe convidar que mantenha o seu fio de pensamento, inshallah ta'ala, para a nossa segunda parte do programa. Estamos mesmo a sermos convidados para sairmos um pouco para o nosso primeiro intervalo, inshallah ta'ala, e já voltaremos consigo. O nosso tema, não se esqueça, é a profecia de Muhammad por outros profetas. Quem é que profetizou a vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Não saia daí. Jazakumullah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بارك الله لكما وبارك عليكما بارك الله لكما وبارك عليكما الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وصلى اللهم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Queridos telespectadores, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos à nossa segunda parte e a última do programa A Hora do Saber, nesta edição, uma edição especial, por estarmos a trazer-vos as respostas das questões que têm lançado para nós, e principalmente esta questão que foi lançada na última, ao dizer que profeta profetizou a vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós convidamos aqui o nosso querido Sheikh Abdurrahman bin Said para nos trazer na base de alguns capítulos bíblicos. Estávamos, Sheikh, a dizer aqui que o Deuteronômio 18:18 é que tem usado para tentar trazer provas, não é, de que esta profecia referido de Moisés, não é? De Moisés, aliás, na era de Moisés, refere-se ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh, depois de Moisés, de acordo com as outras digamos, de acordo com a versão bíblica, depois de Moisés apareceram outros profetas, não é? Certo. Eu não queria entrar neste tema que teve no debate, num dos nossos debates aqui, aqui no 700, não é? No cinema 700, não é? Assim nós chamávamos naquele tempo, não é? Ao falar de profecias, não é? Mas eu queria primeiro saber, para além de o Moisés, existem outros profetas que falaram diretamente da vinda do Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para além de Moisés, não. Para além de o dito de Deus ao Moisés, existe outro dito de Deus, outro versículo, não é, de Deus, que fala para um outro profeta reconhecido, não é, no cristianismo, sobre a vinda de nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bom, temos vários versículos dentro da Bíblia que nós temos extraído. Sim. Mas pela experiência do debate, acabamos descartando muitos versículos. Eu, pessoalmente, acabo descartando muitos versículos, porque são versículos que os exegetas têm as suas interpretações. Temos o caso de Isaías 29, versículo 12, onde diz: ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, leia isto, e ele dirá, não sei ler. Efetivamente encontramos no Corão. Exatamente. Portanto, para além de Moisés, está aí o livro de Isaías. Mas se for para um debate, ele vai trazer ou vai tentar lhe ludibriar, vai tentar trazer isto, mas aquilo, só para acobertar aquilo que é a sua falsidade, enquanto que o próprio versículo está muito e bem claro. Está certo. Sim. Está certo. Jazakumullah khaira, Sheikh. E a respeito mesmo, persistindo nesta questão, falou aqui no início sobre a profecia do Muhammad dita no Deuteronômio 18:18 e falou de como tu. Tem alguma sequência que nós podemos citar, não é? Podemos apresentar quando se trata desta semelhança entre Moisés e profeta Muhammad e não Moisés com Jesus? Certo. Nós temos algumas citações. Sim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam casou-se e Moisés também casou. Sim. Jesus Cristo não casou. Não casou. É certo. Certo.
prontos, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve uma morte natural. Antes de terminar, Sim. entra na nossa questão, na segunda pergunta. Ok. Onde é que Muhammad nasceu e onde é que ele morreu? Ok. Como falou que Muhammad morreu, Sim. por favor, nos diga se o nascimento do Muhammad foi de pai e mãe ou foi... Certo. Resume em 5 minutos a biografia, que não é possível, mas o nascimento de Nabi e a morte de Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Sim, sim. wasallam. Bom, o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu de pai e mãe, Pois. não é? O seu pai chamava-se por Abdullah e a sua mãe chamava-se por Amina. Amina. Portanto, ele nasceu em Makkatul Mukarrama, em Meca, Na Arábia. na Arábia Saudita, Tá certo. não é? E depois, por causa da inveja dos que não queriam ouvir a verdade, ele foi forçado a emigrar para outra cidade, que é Madina. Na própria Arábia. Na própria Arábia Saudita. certo. Portanto, emigrou, Sim. assim como Moisés também emigrou, certo? Mashallah, mashallah. Então, ele falece... E Jesus não emigrou. Não, Jesus não emigrou. Tá certo, tá certo. E ele falece... Aliás, há uma outra questão aqui. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes a sua mensagem foi contestada pelos seus conterrâneos, mas conterrâneos e contemporâneos. Mas depois a mensagem foi aceita. Pois. Moisés também. Diferentemente com Jesus. certo. Jesus, a sua mensagem não foi aceita definitivamente Pelos judeus. pelos judeus. Até então. Até então, se nós formos a ver, o mundo judaico não reconhece a Jesus Cristo como o Messias, como enviado de Não Deus. reconhecem o cristianismo como uma religião. Não reconhecem o cristianismo como uma religião, reconhecem até o cristianismo como uma religião fundada por Jesus Cristo, porque assim eles dizem. Pois. E não só chamam nomes feios a Jesus Cristo. Então, há esta diferença. Né? Jesus Cristo não foi aceito pelo seu povo, Moisés e Muhammad sallallahu alaihi wasallam foram todos eles aceitos, ou alaihi salatu wassalam, foram aceitos, não é? Então, esta é uma outra questão. Então, o profeta, ele falece em Madinatul Munawwara, vítima de doença. Cidade para a qual ele migrou. Exatamente, a cidade para a qual ele emigrou. Então, Moisés também faleceu, teve uma morte natural, não é? Então, estas são semelhanças que nós encontramos entre Moisés e Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh, o Jesus Cristo recebeu lei nova? Jesus Cristo, de acordo com Mateus 5, versículo 17, disse assim que eu não vi abrogar nenhuma lei dos profetas anteriores, mas sim cumpri-la. Sabe por que eu lanço essa questão Não. antes de terminar? Não. É que alguns cristãos Sim. que talvez não entendem essa particularidade, quando você toca sobre o Antigo Testamento, logo a priori diz que não. Nós não estamos a falar do Antigo Testamento. Eu sou cristão, sigo o Novo Testamento. Ok. É por isso que estou perguntando, o Jesus, por acaso, recebeu uma nova lei que vem prorrogar aquela antiga? Continuando, Sheikh. Sheikh, essa questão do Antigo Testamento, você há de ver que os crentes aqui, os seguidores da Bíblia, eles acabam fugindo e acabam voltando. Isto é, quando é algo que vai contra as vontades deles, eles dizem que nós não seguimos isto. Mas quando é algo que vai a favor deles, então dizem que seguimos isto. Temos o caso do livro de Gênesis. Porque se Jesus tivesse trazido uma nova lei, então eles não podiam usar mais os livros de Moisés. Estamos a falar de Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Levítico. 5 livros são de Moisés. Tá certo. Mas quando queremos aqui falar da vinda do homem, a condenação do homem, vamos buscar já o Antigo Testamento, Gênesis. Quando queremos falar de outras coisas, vamos buscar nos livros de Moisés. Mas quando o assunto é de carnes, então aí fugimos. A gente diz não, ou eles fogem, dizem não. Você está a falar do Antigo Testamento, nós aqui não estamos a falar do Antigo Testamento, estamos a falar do Novo Testamento. Mas quando são, ou quando estamos a tratar de outros assuntos, eles buscam o Antigo Testamento. Portanto, repito, pela terceira vez eu digo, o Islã é a religião mais clara. Acabou entrando na nossa terceira questão que nos chega dos nossos telespectadores, ao dizer, quando se fala de carnes, eles fogem. Quando se fala de outras coisas, lá eles estão. Sheikh,
O nosso telespectador pergunta assim: por que é que o muçulmano não deve comer a carne? Até disse não pode comer carne do porco. Eu vou retificar, ele poder, como não, ele é proibido. Eu não entendo bem essas questões de poder, dever, não sei o quê, mas eu quero aqui afirmar que é proibido. O Criador deste homem proibiu a este homem alimentar-se desta carne. Certo. Da mesma maneira como o início da criação, Allah, Deus Altíssimo seja, terá proibido ao Adão de alimentar-se de certa coisa, não é? Então, Sheikh, e quando a gente vai para o Antigo Testamento tentando trazer provas que isto é proibido, não sei o que, eles dizem que não. Lá no Antigo Testamento não estamos nem aí. Então, por que que... Até, veja só a questão da pergunta. Por que que o muçulmano... Não dizem por que que o ser humano... Certo. Eles não reconhecem que o ser humano é vedado a carniça, não é a carne suína. Certo. Agora, Sheikh, por favor. Bom, esta questão é uma questão pertinente e acredito que o nosso telespectador fez uma pergunta de forma muito direta. Devia ser feita exatamente nesta vertente que o Sheikh fez. Sim. Na verdade, Deus fez o ser humano, ele pôs dois caminhos para o ser humano, caminhos benéficos, o caminho benéfico e o caminho malévolo. E o próprio Deus encarregou-se de ensinar o homem, pois ele não poderia deixar o homem nas escuras e pronto, andar a vaguear aí de qualquer maneira, desculpa a expressão. Então, ele teve que explicar ao homem que, olha, se tu trilhares por este caminho, terás sucesso, se tu trilhares por este caminho, não terás sucesso. Da mesma forma, as criações que ele fez no mundo, Deus pôs coisas comestíveis e pôs coisas que não podem ser comidas ou consumidas. Portanto, a questão de porco é vedado mesmo para todos. Nós vemos isto, se ele quiser que eu vá para o Novo Testamento, como o Antigo Testamento não é válido, né? Eu vou para o Marcos, em Marcos 5, se começa a ler do versículo 1 até 20, encontramos lá Jesus Cristo a tirar demônios dos corpos das pessoas e a lançarem para os porcos. Não escolheu outro animal. Escolheu porco, tirou demônios e lançou para os porcos. O que quer dizer que os porcos passaram a ter os demônios que, como chama, tinham os homens malévolos. Malévolos, exatamente, exatamente. Por que que Jesus fez isto? Porque porco é um animal que, pronto, não é comestível. Porque não posso eu levar algo mau, lançar numa coisa boa. Então, se ele lançou para coisas más, porque aquilo é mau, não pode ser comido. Então, uma resposta curta e direta é esta. Se o irmão é religioso, ele detesta o Satanás, que saiba que o Satanás está dentro do porco. Então, que se afaste daquele porco, porque ao comer, ele está a introduzir Satanás dentro do seu corpo. E isto, me presta atenção, Sheikh. Peço que recite o versículo do Antigo Testamento que fala do porco. É Levítico, não é? É Levítico, como é que vem? Levítico 11, versículos 7 e 8. Como é que vem o texto assim? O texto vem assim que não comerás, não é, a carne de porco, nem tocarás no seu cadáver. Essa particularidade aqui. Sim. Não comereis e não tocareis no seu cadáver. No seu cadáver. O Sheikh está aqui a trazer esta relação do Marcos, que o porco já tem o espírito mau. Certo. O porco já tem um Satanás, porque foram retirados os espíritos maus, atirados para ele. Certo. Que não só o comer, até o tocar no seu cadáver. Exatamente. Subhanallah. Exatamente. Uma mensagem mais clara que esta eu não vejo. É verdade. Só que, no meio disto, Sheikh, alguns dizem que tudo bem. Talvez não perceberam o versículo que o Sheikh aqui citou, ao dizer que o Jesus Cristo não veio prorrogar as leis antigas, não é? A lei de Moisés, por aí em diante. Então, vim cumpri-la, não é? Se veio cumprir, quer dizer que tudo que foi proibido, o Levítico faz parte dos livros de Moisés, não? Exatamente. Okay. Então, se tudo que foi proibido na lei antiga, o Jesus não poderia.
a praticar. Ok. Porque ele veio cumpri-la, Cumprir, ok. a lei, não é? Ok. E não como se não bastasse, não poderia praticar e também os seus seguidores não poderiam praticar. Ok. Todo seguidor de Jesus que come carne do porco está a transgredir aquilo que... Mas numa outra versão... Espera, Sim, sim. Sheikh, desculpa Sim, cortar-lhe. sim. No mesmo Novo Testamento, para os que me dizem que nós não cumprimos com a ordem, com a lei de Antigo Moisés, Testamento, sim, com o sim. Antigo Testamento, Pois. Hebreus 10, versículo 27, Sim. diz assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Subhanallah. Não estou a falar de Corão, Subhanallah. estou a falar da Bíblia. De facto. Hebreus 10, versículo 27. Sim. Vão procurar isto na Bíblia. Sim, sim. João Ferreira de Almeida diz: Pois. quebrantando alguém a lei de Moisés, Pois. morre sem misericórdia. Subhanallah. E nós muçulmanos, alhamdulillah, dissemos: Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Todas as leis de Allah subhanahu wa ta'ala para os profetas anteriores, enquanto não trazer-se uma nova lei que prorroga, nós cremos esta. E Jesus não prorrogou a lei de Moisés, devemos crê-la. Subhanallah. Mashallah. Sheikh, E alhamdulillah. você queria dar mais Sim, 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 por continuidade? favor, por favor. Para os que dizem que, olha, há pessoas que dizem no Mateus 5,17, Pois, há pessoas pois. que dizem, não, porque Jesus Cristo aqui, ele não está a dizer que veio para cumprir, mas sim a lei cumpriu-se nele, então tudo foi liberto, tudo foi... quer dizer, ele liberou tudo. Se eles fossem para... Quer dizer, limitam só aqui no Mateus 5, 17. Ok. Mas se forem para 18, Ok. diz assim, que nem um jota, nem um til irá ser transgredido até o fim do mundo. Subhanallah. São verdades que nós encontramos. Certo. Certo. Sheikh, quando nós falamos disto, eles dizem que, olha, vós também sois muçulmanos e titulam-se seguidores de Moisés. Certo. Só que eles talvez confundem esta particularidade, que nós sim seguimos as leis de Moisés enquanto não forem elas, digamos, revogadas, não é? De acordo com o Corão al-Karim. Mas eles acabam nos atacando porque no mesmo, dizem eles, eu não sei, Sheikh, no mesmo versículo que fala de carniças do Levítico, aponta para carne de camelo, acho que aponta também para coelho. Alguma coisa, Sheikh, tem a nos dizer sobre isto? Bom, nós temos como muçulmanos, como o Sheikh muito bem disse, Pois. que se aparecer uma lei Pois. e esta lei for revogada por outro profeta, Pois. então nós seguimos o nosso Pois, profeta. pois. O facto da gente dizer que acreditamos no Moisés não nos faz seguir taxativamente o que Moisés recebeu. De facto. É Pois importante os isso, muçulmanos seguem a Muhammad e acreditam em todos os profetas. De facto. E aquelas leis que não foram revogadas por Muhammad através de Allah, isto é, Allah através de Muhammad revogar a lei dos antigos profetas, os muçulmanos não têm como seguir Moisés enquanto que Muhammad permitiu. Né? Como é o caso da Portanto, circuncisão. exatamente, sim, exatamente. mashallah. Portanto, não faço ideia, mas se há lá proibição de camelo, há lá proibição de coelho, Sim. nós precisamos de olhar o que que Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou. Mashallah, mashallah. Jazakumullah khair, Sheikh. Sheikh, uma outra provocação que nos é lançado aqui nesses últimos 10 minutos, Sheikh, nesses últimos 10 minutos que nós temos, diz assim, eu chamo de provocações, porque aquilo que, certa vez, Sheikh, permita-me compartilhar isso com nossos telespectadores. Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, ele quando chegou em Naysabur, no local onde estava o Sheikh Muslim, né? O Imam Muslim, então o Imam Muslim tinha o seu professor. E o seu professor era muito egoísta, era aquele que queria exibir que acima dele não há mais sábio, não é? Então, quando veio o Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari e aglomeravam-se as pessoas para ouvir as suas palestras, a dedicação dele e tudo, então o professor do Sheikh Muslim aproximou-se até lá, porque o Muslim foi lá, acabou honrando o Imam Bukhari. O professor não gostou.
Então o professor foi lá para tentar encuralar ou incapacitar, quer dizer, verificar se tudo quando se fala da sua capacidade mental é verdade. E quando chegou lá, este homem lançou alguma questão para Imam Bukhari. Imam Bukhari, pela sua sapiência, ele perguntou: "Hadihi su'alu ma'arifa ou su'al imtihan?" Subhanallah. Será isto uma pergunta para saber ou uma pergunta provocativa, uma pergunta de teste? Allah disse: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Interrogam os sábios daquilo que não sabe. Sheikh, venha comigo nessa questão. E é uma questão, por isso que eu disse que preferi chamar o Sheikh aqui, porque ainda está com a cabeça fresca nesses assuntos. Mesmo a propósito do tema que esteve em debate na semana finda, não é? No domingo, acho que foi no domingo, não é? Foi no domingo. No domingo, sim, dia 4. Aqui vem: boa noite. Eu gostaria de saber com quantas mulheres um muçulmano se pode casar. Ok. Poliginia, por que não dizer a poligamia? Poligamia. E os porquês? Ok. E ainda diz: atendendo e considerando que Allah fez um homem para uma mulher, ou e uma mulher. Ok. Sheikh, 10 minutos. Ok. Traga-nos aquilo que tanto falou lá que nós aqui, alguns não acompanharam. Certo. Bom, são questões de facto provocativas. Sim. E dizer que o Islã, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorificado seja, permitiu que o muçulmano casasse-se com 4 esposas. 4 esposas, porque é a regra que Allah instituiu. Não temos os porquês aqui, né? Agora, Deus criou um homem e uma mulher. Este não deve ser um motivo de discriminarmos a poligamia ou a poliginia. É um nome que pouco se sabe, né? Porque quando a gente quer multiplicar a nossa galinha lá em casa, não vamos levar tantas galinhas e tantos galos. A gente só leva um galo e uma galinha, pomos na capoeira e vão se reproduzindo. Agora, este é um exemplo e é um ensinamento que Allah nos deu. Allah criou Adão, e depois criou Eva. Não quer dizer que o homem só foi feito para estar com uma mulher, porque as próprias estatísticas apontam para a maioria as mulheres, não é? Então, ele baseia-se no versículo que se encontra no Gênesis 2, versículo 24, quando diz que Deus criou o homem e depois deu a Eva para poder se casar. O mesmo versículo vem a ser repetido no Mateus 19, versículo 3 até 6, quando Jesus Cristo diz: e o homem deixará seu pai e sua mãe e juntar-se-á a uma mulher. As pessoas devem perceber bem. Uma coisa é falarmos da poligamia e outra coisa é falarmos da monogamia. Tá certo. Aqui não está-se a falar nem da monogamia, nem da poligamia. Aqui está-se a falar de casamento, ou de uma junção. Sim. Aqui não há proibição e não há permissão da monogamia e da poligamia. Tá certo. A permissão da poligamia nós encontramos no Gênesis 16, versículos 6 e 7. Sim. Quando o patriarca Abraão, primeiro esse Gênesis 16, versículo 3, diz assim que Sara entregou a sua serva Agar a Abraão. Ao entregar a sua serva, disse assim: leva ela para ser mulher, sua mulher. Logo, já estava a deixar de ser serva, passava a ser, se aceitarmos essa vertente de serva, né? Então está a deixar de ser serva, está a passar a ser esposa de Abraão. E veja só, quando, de acordo com a Bíblia, quando ela fica grávida, a Sara chateou-se e disse: sai daqui. E Agar saiu. Quando Agar sai, Gênesis 16, 6 e 7, quando Agar sai, o anjo vai ao encontro dele, enviado por Deus. Vai ao encontro dela. Diz assim: por que estás a sair de casa? Ela disse: a minha senhora não está satisfeita. De acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia. Diz que a minha senhora não está satisfeita comigo. O próprio anjo enviado de Deus disse: volta para a casa da tua senhora. Isto é, volta para a casa de Abraão. Aqui estamos a aprender alguma coisa para os que querem aprender. Primeiro, a Agar está a sair, o que quer dizer que a Sara fica com seu marido, monogamia. Mas quando o anjo enviado de Deus diz: volta
para a casa de Abraão, está a dizer que Deus está a obrigar a este mesmo Abraão a ter as duas esposas. Poligamia. Logo, não é muçulmano que veio, digamos, sim, que trouxe a poligamia, mas sim próprio Deus é quem instituiu a poligamia. Só que, aliás, podia eu trazer aqui também o exemplo de Jacó, que é muito acreditado na Bíblia. Temos o Gênesis 30, versículo 1 até 10, fala de Jacó ter se casado com 4 mulheres, não é? Leia, Zilpa, Bila, mais uma aí. A expressão vem casado. Sim, casado. 2 eram esposas Sim. e 2 eram concubinas. Pois. É poligamia na Poligamia, mesma. de facto. Exatamente. De facto. Sim. De facto. Portanto, quando ou então havia homens que excederam na poligamia, casavam mais mulheres. Sim. Exatamente. Pois. Então, no Islã, Deus veio dizer que, olha, casem-se com 4 mulheres. Limite são 4 mulheres. Mas atenção também, né? As pessoas começam já a confundir as coisas. Pensam que é obrigatório. Pois. Isto não é obrigatório. Quem tiver possibilidades ou quem quiser e acha que pode, case-se. Está permitido. Tá certo. Agora, pensarem que o muçulmano foi obrigado a casar com 4 mulheres ou acima de uma mulher, isto não está certo. Nós explicávamos numa das nossas intervenções sobre o programa de casamento com 4 mulheres também, o fato de casamento no Islã, talvez partilhamos a ver com nossos telespectadores, nem todo casamento é obrigatório, certo? Porque as pessoas entendem mal. E às vezes os homens usam esta terminologia para assustar a mulher. Então, você não sabe que Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Obrigou isto, de facto. Mas por um lado, nesse todo casamento obrigatório, 2, partilhamos uma mensagem aqui do Sheikh Daoud Ismail, que dizia que foi questionada uma mulher: o que é que você diz sobre a poligamia? E ela respondeu: quem eu sou para opinar algo que Allah permitiu? E ainda revelou um versículo a respeito. Faz-me recordar, atenção isto, quem eu sou para opinar algo que Allah permitiu? E ainda, como se não bastasse, revelou um versículo para tal. Faz-me recordar, um homem veio ter com o Imam Shafi'i, rahimahullah, e lançou-lhe uma questão. E este Imam Shafi'i respondeu de acordo como o Corão e o Sunnah decretou. Disse: "Qada Rasul sallallahu alaihi wasallam cada wa cada." Rasul decretou assim. E o homem disse: "Tá bom, Sheikh, mas o que é que você diz?" O Imam Shafi'i ficou aborrecido. Se você pensa que eu sou, quem eu sou para opinar acima do Nabi? Estou a usar isto para aquelas palavras que o Sheikh iniciou. Disse: esta é a permissão de Allah. Certo. E não temos por procurar os porquês. Allah determinou assim, nós vamos com isso. Agora, talvez fazer entender aos nossos telespectadores que há momentos em que uma pessoa monógama torna-se obrigado a ser polígama. Vou usar essa expressão que o Sheikh usou aqui, ao dizer que a Agar, de acordo com a Bíblia, foi retirada de casa. E o anjo, estamos a dizer, Deus, obrigou-lhe a voltar para manter o casório. Se o casamento não fosse, se a poligamia fosse proibida, ele poderia. Agora, em casos seguintes, Sheikh, tenho minha esposa. E minha esposa, por exemplo, a título de exemplo, ela é doente, ok? É doente, depois de tantas idas aos hospitais, os médicos unanimam que eu não posso mais me aproximar dela carnalmente. Mas eu a amo, eu gosto dela. É uma amiga, é uma parceira de vida. E eu tendo possibilidades financeiras e físicas para fazer o segundo casamento. Sheikh? Certo. Para fazer o segundo casamento. E aqui eu não consigo me encontrar. Ela é doentia. E a relação médica diz que não se pode tocar. Será que aqui casar a segunda mulher não seria obrigatório para me salvar do pecado? Sair fora? Certo. Seria obrigatório. Pela quarta vez eu vou dizer que o Islã é a religião que deixou tudo claro.
Porque mesmo no casamento Sim, sim. Pois. dessas pessoas que são seguidoras Pois, da Bíblia, É. dizem que não pode haver divórcio. Pois. Quer dizer, isto é aprisionar a pessoa. Não pode divorciar e não pode fazer a poligamia. Onde é que eu vou respirar? Nesse caso, nesse Nesse exemplo caso. que nós demos aqui. Exatamente. Como é que eu vou me virar? Sheikh, o tempo nos foge e já estamos mesmo na reta final do nosso programa. Eu vou lhe deixar um minuto para considerações finais. Eu sei que esse tópico é um tópico vasto, mas um minuto, inshallah, para considerações finais. Bom, considerações finais, eu gostava mesmo de repetir aquilo que o Sheikh Abubakar Juma, moderador, disse, que não estamos para provocações, muito menos para incitar a violência, muito menos. O que nós estamos a fazer é trazer a nossa verdade. Porque as verdades dos outros já estão na mesa. As nossas verdades como muçulmanos ainda estão ocultas, porque temos medo e receio. Na verdade, Abdurrahman nunca escondeu a cara para todos aqueles que queiram o solicitar, até que o meu número anda aí de qualquer maneira. Todos os que o querem solicitar, não só para debate, mas também para fazer algumas críticas, perguntas e consultas. Estou de braços abertos, e sou muito contactável, podem me contactar, não há problema. O importante é não perceberem ou não pensarem que os muçulmanos estão a atacar. Nunca, mas sim os muçulmanos estão a trazer a sua verdade, porque do lado temos o Corão, outro lado temos a Bíblia, portanto não vamos aqui dizer que isto tudo é igual. Não. O Corão tem que dizer o que ele ensina e a Bíblia também tem que dizer o que ela ensina. Sheikh, jazakumullah khaira por receber esse convite e que Allah subhanahu wa ta'ala aumente mais sapiência na sua pesquisa, que Allah lhe dê mais prudência, que Allah subhanahu wa ta'ala dê esta oportunidade de cada vez mais trazer esta verdade que está oculta. Amém. E nós contamos sempre que pudermos consigo, sempre que o Sheikh puder, nós contamos de trazer aqui várias outras ocasiões para tentarmos responder. Amém. E aqui vai o nosso bye-bye, não é? Jazakumullah khair, ahsan al-jaza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, e nos vemos na nossa próxima edição. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaykum.